Neste vídeo, vamos explorar os ataques de animais mais estúpidos já registrados. Desde o erro fatal de um biólogo marinho com um ninho de ovos de piton, até um motorista de aplicativo que trocou sua segurança por um vídeo viral, apenas para ser atacado por um chimpanzé. Primeiro, vamos para o norte da Austrália, onde uma mulher ignorou os avisos sobre crocodilos e tentou um balanço de corda sobre um rio que ela achava seguro. Era 18 de setembro de 2016, em uma curva do rio Daly, no território do norte da Austrália. O calor da estação seca pairava sobre a planície aluvial, enquanto a água lamacenta passava lentamente pelas árvores de casca de papel. O rio parecia calmo da margem. A grama seca farfalhava ao longo da margem. Uma corda gasta pendia de um galho de árvore, balançando suavemente acima do rio. Maribel Costa tinha 44 anos e trabalhava como administradora de escritório em Darwin, passando a maior parte do tempo lidando com horários de frete e papelada para uma empresa de transporte. Colegas de trabalho a descreviam como energética e impulsiva, alguém que gostava de transformar passeios de fim de semana comuns em rápidas aventuras. Após mais de 20 anos vivendo no norte da Austrália, os avisos sobre crocodilos ao longo dos rios e riachos já faziam parte do cenário do dia a dia, algo ao qual ela raramente prestava muita atenção. Em um domingo à tarde, Maribel dirigiu para o interior até o rio Daly com 3 colegas de trabalho, Davin Trelko, Sarah Mon e Joel Caster. Ela tinha ouvido falar de um velho balanço de corda em uma curva do rio onde as pessoas costumavam nadar anos antes que o número de crocodilos aumentasse novamente por todo o território do norte. Quando chegaram, a corda ainda estava lá, pendurada em um galho comprido sobre a água lamacenta. Vários sinais de aviso estavam ao lado da saída de terra. Cada um dizia: perigo, crocodilos presentes, não nadar. Marcas de deslizamento fresco desciam pela margem lamacenta, onde animais grandes haviam recentemente entrado no rio. Marcas de garras impressas no solo úmido próximo, parcialmente preenchidas com água da umidade da noite anterior. Davin apontou para as pegadas e os sinais, sugerindo que provavelmente não deveriam se aproximar da borda. Maribel riu disso e disse que o balanço de corda provavelmente era a razão pela qual os avisos foram colocados ali em primeiro lugar. A própria corda parecia velha. Seus fios de nylon estavam desbotados e rígidos de anos de exposição ao sol e à chuva. Várias seções estavam desfiadas, onde as fibras começaram a se separar, e o nó preso ao galho tinha manchas escuras, onde o material se desgastou com a fricção repetida. Apesar do desgaste óbvio e dos avisos ao redor, Maribel decidiu tentar o balanço mesmo assim. Por volta do meio da tarde, ela subiu na árvore inclinada de casca de papel ao lado da margem e pisou em um galho grosso que se estendia sobre o rio. O galho estava a aproximadamente 4,5 metros acima da água. Ele rangeu suavemente enquanto ela movia seu peso sobre ele e alcançava a corda. Abaixo dela, o rio Daly se movia lentamente ao longo da curva, sua superfície marrom refletindo pedaços de céu através das árvores pendentes. A água parecia calma, mas crocodilos de água salgada muitas vezes permanecem submersos perto das margens, expondo apenas seus olhos e narinas acima da superfície, ou flutuando logo abaixo da linha d'água. Maribel agarrou a corda e deu um puxão rápido para testá-la. As fibras se esticaram ligeiramente, mas seguraram. Sem verificar o nó ou o galho acima dela, ela enrolou a corda em suas mãos e saiu do galho. Seu corpo balançou para fora em um amplo arco sobre a água. Por um breve momento, ela ficou suspensa acima do rio, quase 3,5 metros acima da superfície e a vários metros da margem lamacenta. Então, a corda quebrou. O estalo das fibras rompendo ecoou nitidamente pela curva, enquanto o nylon enfraquecido se despedaçava. Maribel caiu direto no rio com um forte splash que se espalhou pela água calma. Ela emergiu segundos depois, tossindo e gritando enquanto se virava para a margem, que estava a uma curta distância. Quando ela começou a nadar em direção à costa, a água ao lado dela subitamente aumentou. Um grande crocodilo de água salgada surgiu debaixo da superfície ao seu lado, impulsionado por uma poderosa batida de cauda. A cabeça do animal rompeu a água enquanto suas mandíbulas se fecharam em sua cintura. O impacto forçou ambos a submergir instantaneamente. Segundos depois, o rio revolveu-se violentamente quando o crocodilo começou um giro mortal embaixo da superfície. O réptil torceu seu corpo maciço para apertar sua presa e subjugar sua vítima. Maribel emergiu brevemente durante a luta, gritando antes que o crocodilo a puxasse para baixo novamente. Nuvens escuras se espalharam pela água enquanto a rotação continuava. Vários outros crocodilos que estavam flutuando mais adiante no canal viraram em direção à perturbação. Um deles avançou e mergulhou na água agitada, agarrando outra parte do corpo dela, enquanto o primeiro crocodilo ainda mantinha sua presa. A superfície explodiu com caudas espirrando e corpos rolando, enquanto os 2 animais torciam e puxavam na corrente lamacenta. O movimento violento continuou por vários momentos, antes de diminuir gradualmente. Dentro de 1 ou 2 minutos, a água se acalmou. Ambos os crocodilos desapareceram sob a superfície, enquanto os outros flutuavam por perto ao longo do canal do rio. Apenas ondulações espalhadas e uma única sandália flutuante permaneceram onde Maribel havia caído. Davin correu de volta ao veículo e dirigiu por vários quilômetros ao longo da estrada de terra até chegar a um posto de guarda florestal para relatar o ataque. As autoridades chegaram ao rio menos de 1 hora depois, mas vários grandes crocodilos ainda estavam se movendo pela área, tornando as operações de resgate perigosas.
As equipes de busca continuaram a vasculhar o rio na manhã seguinte. Os restos mortais de Maribel foram encontrados a aproximadamente 300 metros rio abaixo, consistente com as correntes do rio e o comportamento alimentar conhecido dos crocodilos. Um exame documentou graves ferimentos traumáticos, consistentes com padrões de mordida de grandes crocodilos e força rotacional. A causa oficial da morte foi listada como múltiplas lesões traumáticas resultantes de um ataque de crocodilo de água salgada. O balanço de corda foi removido logo depois, e sinais de aviso adicionais foram instalados ao longo do ponto de acesso ao rio. O incidente recebeu apenas uma breve cobertura regional, mas foi posteriormente mencionado em briefings de segurança em todo o território do norte, como um lembrete de que muitos rios antes usados para recreação agora abrigam novamente populações saudáveis de crocodilos. Enquanto uma mulher de meia idade confiava em um velho balanço de corda sobre a água já dominada por crocodilos, outra logo descobriria que as estradas empoeiradas do Pantanal brasileiro não ofereciam misericórdia para aqueles que confundiam a retirada de uma onça com fraqueza. Era 11 de maio de 2018, ao longo da empoeirada rodovia Transpantaneira, nos pântanos do Pantanal, no Brasil. O tráfego da tarde diminuiu quando uma onça pintada saiu da mata ciliar ao lado da estrada e começou a se mover ao longo da borda da vegetação. Os motoristas pararam seus veículos para assistir e fotografar a rara visão. O grande gato caminhava calmamente perto da estrada, enquanto uma pequena multidão se reunia nas proximidades, observando o animal da rodovia de terra. Leron Cade, 27 anos, era um trabalhador da construção civil de São Paulo, que havia passado vários anos trabalhando em projetos de infraestrutura no interior do Brasil. Colegas de trabalho o descreveram como destemido a ponto de imprudência, frequentemente tentando provar que podia lidar com situações que intimidavam os outros. Ele desenvolveu uma obsessão por documentários sobre predadores de topo e acreditava que demonstrações agressivas poderiam assustar animais perigosos. Em locais de trabalho anteriores, ele já havia enfrentado cobras venenosas e cães agressivos, usando o que ele chamava de táticas de homem das cavernas: gritar, bater no peito e confronto direto. Enquanto viajava com 2 colegas pelo Pantanal, o veículo parou quando uma onça cruzou a estrada. Leron pegou sua câmera na esperança de filmar o predador de perto. A Transpantaneira corta pastagens inundadas e trechos de floresta, servindo como a estrada principal através de uma das áreas úmidas mais biodiversas da América do Sul. As onças pintadas são os maiores felinos das Américas, com machos adultos no Pantanal pesando comumente entre 120 e 210 libras. Sua força de mordida pode exceder 1.000 libras por polegada quadrada, poderoso o suficiente para perfurar cascos de tartaruga e crânios de jacarés. Ao contrário da maioria dos grandes felinos que matam sufocando a presa com uma mordida na garganta, os jaguares são conhecidos por entregar uma mordida esmagadora através do crânio ou na base do crânio, mirando no cérebro ou na medula espinhal. O trânsito diminuiu quando os motoristas notaram um grande macho de jaguar, estimado em quase 200 quilos, atravessando a estrada de terra entre as áreas de floresta durante seu deslocamento no final da tarde. Vários veículos pararam a distâncias seguras enquanto o gato caminhava deliberadamente em direção à borda da floresta, claramente tentando evitar a atividade humana. Motoristas locais familiarizados com a vida selvagem do Pantanal permaneceram dentro de seus veículos, entendendo que as onças frequentemente ignoram carros parados, mas podem reagir agressivamente se abordadas a pé. Guias em um caminhão próximo começaram a sinalizar para os motoristas ficarem dentro de seus veículos, esperando que o animal desaparecesse na floresta se deixado sozinho. Apesar dos avisos e da cautela visível entre motoristas experientes, Leron saiu de sua caminhonete e começou o que descreveu para seus colegas como uma demonstração de dominância. Ele bateu no peito, gritou alto e pegou um galho grosso na beira da estrada enquanto avançava em direção ao jaguar. Seus colegas de trabalho gritaram para ele voltar para o veículo, mas ele continuou em frente. A onça, agora bloqueada em seu caminho em direção à floresta, parou de se afastar e se virou para encará-lo. Suas orelhas se abaixaram e seu rabo se mexeu bruscamente de um lado para o outro. Sinais comuns de alerta em grandes felinos que indicam agitação e prontidão defensiva. Os motoristas começaram a buzinar e gritar avisos, mas Leron interpretou o barulho como encorajamento em vez de alarme. O ataque aconteceu quase instantaneamente. O jaguar avançou em um curto impulso, cobrindo a distância entre eles em menos de um segundo. Leron mal teve tempo de levantar o galho antes que o felino colidisse com seu corpo superior, atingindo-o com as patas dianteiras e desequilibrando-o. Ambos caíram na estrada de terra, enquanto a poeira se levantava ao redor deles. Em ataques documentados de onças, o animal geralmente tenta acabar com a ameaça rapidamente. O felino deslocou suas mandíbulas em direção à base do crânio de Leron, prendendo atrás da cabeça onde a espinha encontra o crânio. Testemunhas relataram ouvir um som de estalo agudo quando a mordida da onça penetrou o osso. As onças possuem longos dentes caninos capazes de perfurar placas grossas de crânios em répteis e grandes mamíferos. A mordida do jaguar causou um trauma catastrófico imediato. Leron gritou brevemente antes de ficar em silêncio, enquanto o animal mantinha seu aperto na base de seu crânio. O sangue se espalhou pela estrada de terra enquanto o jaguar mantinha a mordida por vários segundos, mantendo seu corpo baixo sobre ele. Testemunhas descreveram mais tarde o animal apoiando-se com as patas dianteiras enquanto aplicava pressão esmagadora com suas mandíbulas, um método de matança que os jaguares usam para imobilizar rapidamente a presa, penetrando o crânio ou pescoço.
Em poucos momentos, o barulho dos veículos ao longo da estrada aumentou. Os motoristas começaram a buzinar e acelerar seus motores, na esperança de que o barulho repentino afastasse o animal. A onça levantou a cabeça do ataque e recuou, encarando brevemente a fila crescente de veículos parados ao longo da estrada de terra. Após alguns segundos, virou-se e dirigiu-se para a borda da floresta, escorregando de volta para a vegetação densa ao lado da estrada. Todo o encontro durou apenas alguns momentos. Leron permaneceu imóvel na estrada onde o ataque ocorreu. Testemunhas podiam ver um trauma severo na base de seu crânio, onde a onça havia dado a mordida. A poeira assentou sobre a cena enquanto os motoristas cautelosamente saíam de seus veículos, mantendo a distância enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Um motorista de caminhão próximo usou um rádio para alertar as autoridades estacionadas ao longo da rodovia, relatando que um homem havia sido atacado por uma onça. Os oficiais e a equipe médica foram enviados de um posto de controle localizado a aproximadamente 30 quilômetros de distância. Eles chegaram cerca de 40 minutos depois, mas Lohan já havia morrido devido aos seus ferimentos. O exame do legista documentou ferimentos profundos e fraturas no crânio consistentes com a mordida de um jaguar adulto. Os investigadores determinaram que a causa da morte foi um trauma catastrófico no tronco cerebral resultante da mordida penetrante entregue na base do crânio. Enquanto a bravata de um homem não foi páreo para a mordida esmagadora de crânios de um jaguar nas estradas empoeiradas do Brasil, as trilhas florestais nebulosas dos Ghats ocidentais da Índia logo ensinariam a um alpinista experiente que instintos maternais e presas afiadas nada se importam com a experiência em montanha quando uma porca selvagem ouve os guinchos desesperados de seus filhotes. Era 18 de julho de 2017, nas florestas úmidas dos Ghats ocidentais de Karnataka. O ar da manhã estava pesado sob o dossel da monção, enquanto a névoa flutuava através de densos teca e bambu ao longo de uma trilha estreita. Uma escaladora experiente moveu-se silenciosamente pela floresta, parando para fotografar plantas e estudar o terreno enquanto explorava rotas de escalada potenciais nas colinas remotas. Elara Voss, de 32 anos, era uma guia de escalada freelance da Baviera, que passou 8 anos liderando expedições por rotas alpinas difíceis. Conhecida por suas fortes habilidades técnicas e julgamento cuidadoso do clima, ela guiou dezenas de escaladores com segurança através de terrenos perigosos. 6 semanas antes, ela viajou para a Índia para explorar os Ghats ocidentais e documentar possíveis locais de escalada para um guia. Embora experiente em perigos de montanha como quedas de rochas e tempestades, ela tinha pouca familiaridade com os riscos da vida selvagem nas florestas do sul da Índia. Esta caminhada marcou a fase de pesquisa do projeto de Elara. Ela planejava identificar penhascos, mapear rotas de acesso e documentar as condições das trilhas para futuros escaladores. Carregando equipamento de câmera e cadernos de campo, ela registrou padrões de terreno e clima ao longo do percurso. Anos de guia a tinham deixado confiante em navegar sozinha em áreas remotas, embora essa confiança às vezes se estendesse além de sua familiaridade com a vida selvagem local. Guias locais se ofereceram para acompanhá-la na floresta, mas ela recusou. A trilha passava por densa madeira de teca e bambu, onde a visibilidade raramente excedia 9 metros. Os javalis selvagens indianos são animais poderosos. As fêmeas adultas podem pesar cerca de 200 libras e possuem presas curvadas para cima, capazes de causar ferimentos profundos. Eles se movimentam em grupos familiares, e as fêmeas atacam imediatamente quando os leitões são ameaçados. Avisos na trilha alertaram os caminhantes a evitarem leitões e manterem distância de javalis adultos. Os moradores também mencionaram aumento de atividade após as chuvas recentes. Marcas de raízes frescas e pegadas de cascos ao longo do caminho mostraram que um grupo de javalis passou pela área recentemente, por volta das 10h30 da manhã, enquanto fotografava orquídeas crescendo em um tronco caído. Elara notou um pequeno leitão parado ao lado da trilha. O animal parecia ter apenas algumas semanas de idade. Quando ela se aproximou, o porquinho começou a guinchar alto. Em vez de reconhecer o som como um chamado de socorro destinado a alertar sua mãe, Elara assumiu que o jovem animal havia se separado de seu grupo. Ela colocou a câmera no chão e levantou o leitão brevemente enquanto observava a floresta em busca de outros animais. A resposta foi imediata. Sons altos de colapso irromperam da vegetação densa, morro acima da trilha. Momentos depois, uma porca adulta irrompeu pela vegetação. O animal pesava cerca de 180 libras e acelerou em direção a Elara com a velocidade repentina típica de investidas defensivas de javalis. As fêmeas de javali selvagem, que protegem seus filhotes, frequentemente reagem instantaneamente quando sua prole é manipulada ou ameaçada. Elara rapidamente colocou o leitão no chão, mas ela permaneceu a apenas alguns passos de distância. O leitão correu em direção à porca enquanto guinchava continuamente. Os javalis frequentemente atacam, balançando suas cabeças para cima ou para os lados, permitindo que as presas afiadas cortem uma ameaça próxima. Quando Elara se virou para fugir, a porca fechou a distância. O ataque ocorreu em segundos. A porca avançou e colidiu com o lado esquerdo de Elara. Quando o animal levantou a cabeça durante o contato, uma presa cortou o interior de sua coxa superior. O movimento criou um corte profundo na parte interna da coxa, perto da virilha, antes do animal passar por ela. O impacto derrubou Elara na trilha lamacenta, enquanto o sangue começava a fluir abundantemente do ferimento. A porca circulou brevemente antes de voltar para o leitão. Durante o breve encontro, a presa cortou alto na parte interna da coxa, onde vasos sanguíneos importantes estão próximos à superfície.
O golpe cortou a artéria femoral, o principal vaso que fornece sangue à perna. Sangue arterial brilhante começou a sair do ferimento em jatos rítmicos. Elara pressionou as duas mãos contra o ferimento, mas a lesão era catastrófica. A presa do javali cortou profundamente a parte superior interna de sua coxa, rompendo a artéria femoral. Sem um torniquete ou cuidados médicos imediatos, a perda de sangue ameaçava sua vida em poucos minutos. Com a queda da pressão arterial, ela ficou fraca e desorientada enquanto a circulação para o cérebro diminuía. A porca rapidamente se reuniu com o leitão e recuou para a floresta. Todo o encontro durou menos de 30 segundos. Cerca de 20 minutos depois, 2 caminhantes encontraram Elara na trilha e tentaram primeiros socorros básicos enquanto contatavam as autoridades com um telefone via satélite. Guardas florestais chegaram cerca de 40 minutos após a chamada, mas ela já havia morrido devido à perda de sangue. Um exame médico confirmou uma ferida profunda de presa na parte superior da coxa, com transição completa da artéria femoral. A causa da morte foi considerada exsanguinação, devido a um ataque defensivo de javali. As autoridades posteriormente alertaram os visitantes para nunca se aproximarem ou manusearem leitões, enquanto a compaixão equivocada de uma alpinista experiente por um leitão guinchando custou sua vida sob o dossel da monção na Índia. As passarelas de concreto de um zoológico em Ohio em breve testemunhariam como a busca imprudente de um motorista de aplicativo por conteúdo viral terminaria com seu braço preso no aperto esmagador de um chimpanzé enfurecido. Era 2 de outubro de 2016, durante uma tarde movimentada na exposição de primatas do Zoológico de Columbus. Visitantes estavam na área de observação assistindo chimpanzés se moverem entre as estruturas de escalada dentro do recinto. Perto da barreira, um homem passou além da linha de corda e se aproximou da malha de visualização de aço, enquanto as pessoas próximas continuavam observando os animais. Marcel Rowan, um motorista de aplicativo de 31 anos de Cleveland, passou um fim de semana em Columbus visitando seu irmão Kevin e os 2 filhos de Kevin, de 8 e 10 anos. Conhecido por ser energético e impulsivo, Marcel frequentemente entretinha seus sobrinhos com acrobacias exageradas. Recentemente, ele começou a postar vídeos curtos online, mostrando-se provocando reações de animais em exposições. Mais cedo naquele dia, ele bateu palmas alto e bateu no vidro de visualização, apesar das regras postadas. Kevin repetidamente o advertiu para parar, mas Marcel riu, insistindo que as barreiras o tornavam seguro. Quando chegaram ao prédio dos primatas, Kevin já havia instruído seus filhos a ficarem atrás das linhas de corda. O recinto dos chimpanzés abrigava vários adultos separados do público por um sistema de barreira dupla, composto de painéis de vidro laminado espesso e seções de malha de aço pesada, projetadas para impedir que os visitantes alcançassem os animais. O recinto principal estava localizado vários pés atrás da linha de visualização, criando uma barreira de segurança destinada a eliminar o contato físico. Placas de aviso ao longo da grade indicavam que os chimpanzés são primatas poderosos, capazes de causar ferimentos graves se conseguirem agarrar uma pessoa através da barreira. Chimpanzés adultos machos geralmente pesam entre 100 e 130 libras, mas possuem massa muscular densa e força de aperto extremamente forte em comparação com os humanos. Suas mandíbulas contêm grandes dentes caninos usados em lutas de dominância dentro dos grupos de chimpanzés. Durante encontros agressivos, eles costumam mirar no rosto, mãos, pés e genitais, áreas que podem incapacitar rapidamente um rival. Relatos médicos de ataques documentados de chimpanzés descrevem lacerações faciais severas, dedos esmagados e feridas profundas causadas por mordidas poderosas. Por volta das 2h45 da tarde, Marcel passou por baixo da corda de segurança e se aproximou da grade de aço, apesar de Kevin ter dito para ele ficar para trás. Vários visitantes o notaram inclinando-se para frente e gritando em direção ao recinto, batendo palmas e batendo na grade para chamar a atenção. Um chimpanzé macho adulto se aproximou, respondendo com um chamado alto de punch hoot e uma demonstração agitada. Em vez de recuar, Marcel se inclinou mais perto da barreira e estendeu o braço através da abertura da malha, acenando com a mão em direção ao animal para provocar uma reação para seus sobrinhos. O espaçamento entre as barras foi projetado para evitar a maioria dos contatos humanos, mas os chimpanzés têm braços mais longos e ombros flexíveis que lhes permitem alcançar, através de lacunas que os humanos consideram seguras. O chimpanzé reagiu instantaneamente. Com um movimento súbito, o animal avançou e agarrou o pulso e o antebraço de Marcel com ambas as mãos. O aperto foi imediato e avassalador. Testemunhas disseram depois que o chimpanzé puxou seu braço violentamente contra a grade enquanto mordia perto da mão. Marcel gritou e tentou puxar o braço de volta, mas o aperto do chimpanzé travou em torno do membro, impedindo-o de se soltar. A primeira mordida cravou-se na parte de trás de sua mão. Os dentes caninos de um chimpanzé podem penetrar profundamente através da pele e dos tecidos moles, e as mandíbulas do animal morderam com força suficiente para rasgar músculos. Sangue apareceu imediatamente enquanto o chimpanzé sacudia a cabeça de um lado para o outro, um comportamento comum durante os conflitos entre chimpanzés. Enquanto Marcel lutava, o chimpanzé mudou sua pegada e puxou seu braço para mais perto da grade. Testemunhas viram o animal morder repetidamente os dedos e a palma enquanto segurava o membro firmemente com seus poderosos antebraços. As mordidas repetidas causaram danos severos, consistentes com ataques de chimpanzés documentados envolvendo mãos e dedos. A luta durou menos de 30 segundos antes que a equipe começasse a responder. Um funcionário ativou um dissuasor de ruído alto, enquanto o outro se aproximava com uma buzina de ar. O estrondo repentino assustou o chimpanzé, fazendo-o soltar sua pegada e recuar mais para dentro do recinto.
Marcel desabou na passarela de concreto, segurando seu braço enquanto o sangue se espalhava pelo chão. A mão dele sofreu um trauma catastrófico, com vários dedos esmagados ou parcialmente amputados pelas mordidas do chimpanzé. O sangramento intenso começou imediatamente devido às artérias densas na mão e no pulso. A equipe rapidamente retirou os visitantes enquanto os socorristas eram chamados. Os paramédicos chegaram em poucos minutos e o trataram pela perda severa de sangue, mas a condição dele piorou durante o transporte. Ele foi declarado morto pouco depois de chegar ao hospital. O médico legista relatou extensos ferimentos por esmagamento na mão e no pulso, com dano arterial maior. A causa oficial da morte foi exsanguinação causada por mordidas traumáticas de primatas. Imagens de segurança confirmaram que o chimpanzé nunca saiu do seu recinto. Os investigadores determinaram que o incidente ocorreu depois que Marcel cruzou a barreira de segurança e colocou o braço através da barreira. Enquanto a busca imprudente por fama viral de um homem havia terminado com seu braço esmagado pelo aperto de um chimpanzé em um zoológico de Ohio, as margens úmidas dos rios da província de Krabi, na Tailândia, logo ensinariam a um biólogo marinho que a curiosidade acadêmica não significa nada quando 16 pés de bobinas protetoras de uma piton se enrolam em seu peito após você perturbar seu ninho. Era 3 de junho de 2016, ao longo de uma trilha à beira do rio, nas florestas secundárias da província de Krabi, onde um mochileiro parou ao lado de um tronco caído para examinar um grupo de ovos grandes e coriáceos, parcialmente escondidos sob a camada de folhas úmidas. A floresta silenciosa estava cheia de vegetação e a visibilidade era limitada. Escondida sob o mesmo tronco, uma piton reticulada fêmea permanecia enrolada junto à ninhada, imóvel entre as raízes e a madeira em decomposição. Derek Halverson, um biólogo marinho de 33 anos de Bergen, Noruega, tinha tirado uma licença de 6 meses para viajar pelo Sudeste Asiático, documentando a vida selvagem. Nos últimos 2 meses, ele registrou espécies pela Tailândia, Malásia e Indonésia, mantendo notas detalhadas e fotografias para um projeto de pesquisa pessoal sobre ecossistemas tropicais. Colegas o descreveram como cuidadoso e curioso, mas sua especialização se concentrava principalmente em ambientes marinhos, em vez de predadores terrestres. A jornada de Derek pelas florestas da província de Krabi marcou a etapa final de seu projeto de pesquisa. Ele planejava documentar espécies ao longo das trilhas, à beira do rio, e observar como a vida selvagem mudava entre os pântanos costeiros e o habitat da floresta interior. Carregando equipamento de câmera e guias de campo, ele optou por explorar sozinho, recusando guias locais porque acreditava que sua experiência era suficiente para o trabalho de campo independente. A trilha passava por uma densa floresta secundária, onde a vegetação espessa reduzia a visibilidade a apenas alguns metros. Pitons reticuladas, as maiores cobras do Sudeste Asiático, muitas vezes habitam essas áreas. Fêmeas adultas podem atingir de 12 a 18 pés e caçam por emboscada, atacando de repente antes de envolver suas presas. Trabalhadores de plantações de borracha próximas haviam avisado Derek que as cobras ficavam mais ativas durante a temporada de acasalamento e que fêmeas protegendo ovos poderiam se tornar defensivas. Mais cedo naquele dia, ele notou marcas de escamas na lama e pele trocada ao longo da trilha, fotografando-as como evidência de atividade de pitons, mas sem reconhecer os sinais de um ninho próximo. Por volta das 2:30 da tarde, enquanto examinava plantas perto de um tronco caído ao lado da margem do rio, Derek notou vários ovos brancos parcialmente expostos sob madeira podre e folhas secas. Cada ovo media cerca de 7 centímetros de comprimento, com uma casca macia e coriácea típica de ovos de piton. Curioso, ele afastou alguns detritos para olhar melhor. Ele levantou brevemente um ovo para examinar sua textura antes de colocá-lo de volta ao lado do ninho. O que ele não viu foi a piton fêmea, enrolada debaixo do mesmo tronco a apenas alguns metros de distância. A cobra media cerca de 16 a 17 pés de comprimento e estava guardando a ninhada há várias semanas. Pitons fêmeas permanecem enroladas em torno de seus ovos durante a incubação, protegendo-os e ajudando a regular a temperatura. O padrão marrom e dourado mosqueado da cobra se misturava perfeitamente com o chão da floresta. Quando Derek passou pelo tronco e se virou um pouco para fotografar plantas próximas, a piton reagiu instantaneamente. O ataque aconteceu com uma velocidade explosiva. A cobra avançou e atingiu o braço e ombro de Derek, prendendo-o com fileiras de dentes curvados que impedem a presa de escapar. Ao cambalear para trás, a piton rapidamente enrolou as primeiras voltas ao redor de seu torso. Em segundos, várias voltas pesadas envolveram seu peito e abdômen, imobilizando seus braços e ancorando-o no chão. A constrição começou imediatamente. As pitons reticuladas matam comprimindo o corpo e restringindo a circulação sanguínea enquanto limitam a expansão do peito. Cada vez que uma vítima exala, a cobra aperta suas voltas, impedindo que os pulmões se expandam totalmente na próxima respiração. Enquanto Derek lutava, as bobinas mudavam automaticamente, mantendo a pressão ao redor de sua caixa torácica. Grandes constritores não esmagam os ossos, mas aplicam pressão suficiente para reduzir o fluxo sanguíneo que retorna ao coração e ao cérebro. Em poucos minutos, Derek começaria a sentir tontura e fraqueza à medida que a entrega de oxigênio ao cérebro diminuísse. Suas tentativas de separar as bobinas apenas desencadearam a resposta natural da cobra de apertar ainda mais.
Conforme a pressão continuava, a respiração de Derek se tornava superficial e ineficaz, enquanto a circulação para seu cérebro diminuía rapidamente. Sua visão se estreitava e seus movimentos desaceleraram. Pesquisas sobre cobras constritoras mostram que a restrição severa da circulação pode causar inconsciência em poucos minutos sob compressão sustentada. A resistência de Derek enfraqueceu à medida que o oxigênio e o fluxo sanguíneo diminuíram e a Piton manteve uma pressão constante até que seu corpo ficou inerte. Depois de vários minutos, a cobra afrouxou suas voltas e voltou para o tronco caído, retomando sua posição ao redor dos ovos. Mais tarde, naquela tarde, trabalhadores da plantação de borracha que caminhavam pela trilha notaram a vegetação perturbada e uma mochila abandonada por perto. Seguindo os sinais de uma luta, eles encontraram Derek deitado perto do local do ninho, com ferimentos visíveis de compressão. A Piton recuou para a vegetação próxima ao se aproximarem. As autoridades chegaram mais tarde naquele dia. O legista relatou feridas perfurantes no braço de Derek e trauma por compressão no peito, determinando a causa da morte como asfixia mecânica e colapso circulatório por constrição. Obrigado por assistir. Se você gosta dessas histórias, clique aqui.